na vida do cristão. E nós precisamos aprender a perdoar. Você aí, jovem, você sabe perdoar? Você sabe perdoar? Alguns não gostam de perdoar. Aliás, alguns têm dificuldades para perdoar. Alguns têm dificuldade para perdoar. Tem aqueles que, se alguém fizer ou disser alguma coisa contrariando ou magoando, dali para frente perdeu a amizade. Nunca mais. Você é assim? Então você precisa aprender a perdoar. Nós, como adventistas do sétimo dia, nós costumamos enfatizar muito a lei de Deus. A lei de Deus. Nós costumamos falar sobre os 10 mandamentos, sobre a guarda do sábado, sobre o mandamento que fala sobre não ter imagens de escultura, e por aí vai. Nós costumamos enfatizar muito os mandamentos de Deus. Mas nós sabemos que os mandamentos de Deus, eles não se resumem apenas aos 10 mandamentos. Um mandamento muito importante de Jesus é o de perdoar o próximo. Jesus nos orientou que nós devemos perdoar-nos uns aos outros. Aliás, o principal mandamento da palavra de Deus é o amor. E o perdão está fundamentado no amor. E depois de fazermos essas considerações iniciais, eu gostaria de ver aí a sua Bíblia. Você está aí com a sua Bíblia? Eu sei que alguns gostam de trazer o celular, não é tão prático ali, não é? Mas é importante que você traga aí a sua Bíblia. Então erga aí a sua Bíblia bem alto, eu quero ver as Bíblias, não é? Que bom que você trouxe a sua Bíblia. Então, coloque a Bíblia junto ao coração, ou então coloque assim a sua mão sobre a Bíblia, e vamos nesse momento pedirmos a bênção de Deus. Nós costumamos fazer isso cada noite, antes da leitura da palavra do Senhor. Então, coloque a mão sobre a Bíblia e peça ao Senhor que o abençoe nesse momento, para que você compreenda esta mensagem de perdão que nós iremos ler na palavra de Deus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, queremos louvar, queremos engrandecer o Teu nome, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, porque o Senhor nosso Deus é um Deus de perdão, é um Deus que é capaz de perdoar até mesmo o maior de todos os pecadores. O Senhor provou isto ao enviar Jesus Cristo, nosso Salvador, para dar a sua vida na cruz do Calvário, assim perdoando todos os nossos pecados. E não há prova maior do que esta, de alguém dar a vida pelos pecadores. Esta é a maior prova do Teu amor. Esta é a maior prova, Senhor, de que Tu nos perdoas de todas as nossas ofensas. Mas nesta noite, nós iremos abrir a Tua palavra, Senhor, para buscarmos compreensão acerca do perdão que nós devemos dar ao próximo. Nós vamos buscar em Tua palavra, Senhor, a mensagem de que nós também devemos perdoar-nos uns aos outros. E por isso, ó Pai, nós Te pedimos que o Teu Espírito transforme o nosso pensamento, transforme o nosso coração, a fim de que nós sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo nesta noite, e assim compreendamos, Senhor, o Teu querer, a Tua vontade, que ao abrirmos a Tua palavra,
O Senhor fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Abra, por favor, a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 18. Mateus, capítulo 18, e nós iremos ler inicialmente os versos 21 e 22. O título que aparece aí, nesse trecho das Escrituras, em muitas Bíblias, o título que aparece aí é quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Talvez na sua Bíblia apareça esse título. E eu gostaria de ler aí Mateus, capítulo 18, os versos 21 e 22. Você encontrou aí o texto sagrado? Se você encontrou, vamos ler juntos. Você em casa também? Você encontrou aí? Se você encontrou, abra a sua Bíblia e vamos ler também. Verso 21. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Até 70 vezes 7. Esse diálogo entre Jesus e Pedro, ele nos mostra aqui a importância de perdoarmos. Pedro, dirigindo-se a Jesus, perguntou ao Salvador: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E vejam vocês que Pedro, ele se aventurou a dar uma resposta. E ele disse: Senhor, até 7 vezes. Até 7 vezes. Vejam vocês que no tempo de Jesus, os religiosos daquela época, os mais conservadores, eram os fariseus. E estes costumavam ensinar que era dever perdoar o próximo até 3 vezes. Até 3 vezes era dever perdoar. Mas após isto, você estaria então desobrigado de perdoar. E agora Pedro, sabendo, conhecendo que Jesus era muito mais generoso, que Jesus era muito mais generoso que os fariseus, então ele se aventura a dar uma resposta. E ele diz: Senhor, até 7 vezes. Vejam que o 7 na Bíblia, nós costumamos dizer que é o número da perfeição. E agora então, Pedro se aventura a dizer: Senhor, até 7. Ele se aventura a dar a resposta: até 7 vezes. E é quando Jesus o surpreende dizendo: eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Jesus usa aqui uma hipérbole. A Bíblia é cheia de hipérboles. Nós até citamos aqui em outros sermões algumas das hipérboles que aparecem nas Escrituras. A Bíblia é cheia dessas figuras de linguagem, não é? A hipérbole é uma figura de linguagem onde se exagera na linguagem para enfatizar ali aquele ensino, aquilo que se quer dizer. Então Jesus, ele fala de maneira exagerada para enfatizar
para enfatizar que nós devemos ser generosos ao perdoarmos o próximo. Alguns, quando leem esse texto, onde Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, alguns imaginam que nós devemos perdoar até este limite e ficam fazendo as contas, não é? Você já fez contas? Será que é isso que Jesus queria dizer? Que nós devemos pegar lá um caderninho e ir anotando ali, olha, já é o primeiro aqui na minha lista. Depois de amanhã, olha, você já pecou 2 vezes. Depois marca mais um xizinho lá. E aí quando chega a 490 vezes, então você diz, agora chega. É assim? É óbvio que não. Essa linguagem de Jesus demonstra que nós deveríamos ser tão generosos em perdoar, assim como Deus nos perdoa. Nós não devemos ter limites para perdoar o próximo. Só que tem um porém. É fácil perdoar quando alguém nos magoa? Você já imaginou se o pastor da igreja magoasse você? Ou te ofendesse de alguma maneira? Ou dissesse alguma coisa que te magoasse, te ofendesse? Ou que algum membro da igreja em quem você confia lhe magoasse ou lhe ofendesse, você perdoaria? É fácil dizermos, não é? É fácil dizermos, nós temos que perdoar o próximo. Mas quando nós sofremos a ofensa, é muito difícil. Você não concorda comigo que é muito difícil perdoar? É muito difícil perdoar. É muito difícil perdoar. E mesmo cristãos maduros, mesmo cristãos experientes, têm dificuldade de perdoar. Se você já leu o livro de Atos na Bíblia, Atos dos Apóstolos na Bíblia, se você já leu aí, você deve conhecer a história do apóstolo São Paulo. No livro de Atos nós encontramos ali o relato de que em determinada ocasião o apóstolo São Paulo se desentendeu com Barnabé. E a Bíblia relata que eles se desentenderam por conta do sobrinho de Barnabé chamado João Marcos. João Marcos os havia abandonado. João Marcos era um jovem e na primeira viagem missionária de João Marcos, sendo jovem, ficou com medo ali das situações perigosas na viagem missionária e abandonou a viagem, abandonou ali os apóstolos e voltou para a sua casa. Mais tarde, numa outra missão, João Marcos quis acompanhar Paulo e Barnabé. Só que Paulo não perdoava Marcos. Paulo não queria perdoar por conta dele tê-los abandonado no meio da missão. E a Bíblia nos diz ali no livro de Atos que a discussão entre Paulo e Barnabé foi tão grande, o desentendimento entre os dois foi tão grande, que Paulo seguiu o seu caminho com Silas e Barnabé, tomando consigo a João Marcos, seguiu por outro caminho. E a Bíblia não mostra, parece-me que Barnabé e Paulo nunca mais trabalharam juntos, pelo menos ali no livro de Atos, nós não encontramos mais registros de que eles em algum momento tenham voltado a ser companheiros de viagem. E tudo isso porque Paulo, pelo menos naquele momento, não foi capaz de perdoar João Marcos. Vejam vocês que mesmo cristãos experientes, muitas vezes têm dificuldade de perdoar. Tem dificuldade de perdoar. Eu me lembro que
Anos atrás, já tem muito tempo, eu estava pregando num grupo, um grupo pequeno de irmãos. Nós tínhamos ali cerca de 10 pessoas ouvindo o sermão. E enquanto eu pregava, uma irmã estava sentada ali nos primeiros bancos, e essa irmã, ela ia conversando com uma que estava do seu lado. E essa irmã conversava em voz alta. Ela não estava assim só cochichando. Ela estava falando em voz alta. Enquanto o sermão ia sendo ali apresentado, enquanto a palavra de Deus ia sendo lida e exposta, ela ali ia conversando com uma amiga que estava do lado. Nesse momento, uma diaconisa idosa levantou-se, foi até ali, perto dela, chegou assim do lado dela e fez assim, psiu. Desse jeito. Nesse momento, aquela senhora ali de cabelos grisalhos, sentada, que estava falando, né? Ela deu um salto assim e foi atrás da diaconisa e disse assim: você está pensando o quê? Você está pensando que eu sou alguma palhaça? Para você me chamar. E o sermão acontecendo, imagine a cena. O pastor pregando, o pregador ali falando, imagine isso. E enquanto a pregação ia acontecendo, e eu não interrompi o sermão, eu continuei pregando, e aquela mulher chegou e falou assim: olha, você está pensando que eu sou alguma palhaça? Para você me chamar a atenção na frente de todo mundo, eu não sou criança não. Olha os meus cabelos brancos. E olha, tem mais, ela disse assim: eu vou embora dessa igreja e nunca mais eu boto os meus pés aqui enquanto essa mulher estiver aqui. E saiu pela porta. O sermão continuou. Vocês já viram uma cena dessas? Pois eu vi. Dias depois, eu fui visitar essa irmã. E quando eu cheguei ali, ela não me atendeu muito bem. E eu disse: olha, irmã, perdoa lá, irmã, vamos voltar para a igreja. E ela disse: eu não volto. Enquanto aquela mulher estiver lá, eu não volto. E eu disse: volta, irmã, perdoa. A Bíblia diz que nós devemos perdoar. Perdoe, volte. E ela disse assim: não, eu não perdoo. Eu não perdoo. E realmente, ela nunca perdoou. Nunca voltou. Eu me lembro que o marido dela e ela e o marido, ambos eram alcoólatras, bebiam muito e viviam caídos na sarjeta das ruas do bairro antes de se tornarem adventistas. Antes de terem aceitado Jesus como seu Salvador, antes de terem sido batizados, eles estavam perdidos nas bebidas, nos vícios, e viviam caídos nas portas dos bares, viviam caídos, ela e o marido, viviam caídos pela rua, e tão logo deixaram a igreja, o marido dela voltou a beber. E ele bebia tanto que quando ele não tinha bebida alcoólica, quando ele não tinha o álcool, quando ele não tinha ali pinga para beber, muitas vezes ele bebia álcool puro. Outras vezes ele bebia vinagre. Ele pegava uma garrafa de vinagre e bebia o vinagre inteiro. Você imaginaram alguém beber 1 litro de vinagre? Quando ele não tinha cachaça, ele bebia vinagre, bebia álcool. Tamanho era o vício.
e infelizmente voltaram para esta velha vida. E eu me lembro das palavras daquela irmã, quando saiu da igreja. Eu não perdoo, eu não perdoo, eu não perdoo. Ela não foi capaz de perdoar a irmã que a ofendeu. É verdade que ela estava errada ao falar dentro da igreja, não é? Mas é verdade também que a outra não deveria ter chamado a atenção dela dessa maneira, mas o fato é que ela se ofendeu e não voltou mais, nem ela nem o marido. Quando nós deixamos de perdoar, os maiores prejudicados somos nós mesmos. Nós mesmos somos os maiores prejudicados. Quando você não perdoa, você bebe do seu próprio veneno. Na sequência aqui, após ter dito para Pedro que ele deveria perdoar 70 vezes 7, a partir daí Jesus conta uma parábola. E eu gostaria de ler com você. Essa parábola tem uma mensagem extraordinária. Aí a partir do verso 23, São Mateus capítulo 18, a partir do verso 23. Você encontrou aí? Você em casa também achou? Então vamos ler juntos, a partir do verso 23. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar as contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, melhor dizendo, com que pagar, ordenou o seu senhor que fosse vendido ele, sua mulher, seus filhos e tudo quanto possuía para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverentemente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou os seus conservos que lhe deviam 100 denários. E agarrando-o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes indo, lançou-o na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia se passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor o que acontecera. Então o seu senhor, chamando, lhe disse: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias igualmente compadecer-se do teu amigo, como eu também me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos torturadores até que lhe pagasse toda a dívida. Verso 35. Notem com atenção o verso 35. Como Jesus fecha a parábola. E ele diz então: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Cada um a seu irmão. Esse homem da parábola, ele tinha uma dívida enorme. Diz aqui que ele devia 10.000 talentos. Alguns dizem que um talento corresponde a 50 quilos de prata. Um talento
corresponde a 50 quilos de prata. 50 vezes 10 mil dá quanto? 50 vezes 10 mil. É muita coisa. E quanto custa 1 quilo de prata hoje? Quanto custa 1 quilo de prata? Não é barato. Esse homem devia aqui uma fortuna. Esse homem devia para o rei uma fortuna, algo que ele jamais podia pagar. Se isso fosse convertido em reais ou em dólares, ele devia milhares de dólares. E ele não tinha como pagar essa dívida. E naquele tempo, não é como hoje, não paga e simplesmente fica por isso, não. Naquele tempo, se alguém não pagasse uma dívida, ele e a sua família eram vendidos como escravos. Agora imagine aqui o desespero desse homem, saber que os seus filhos, que a sua mulher e ele mesmo seriam vendidos como escravos, e ali para, quem sabe, para a vida toda, porque jamais ele teria como pagar aquilo. Ia ser escravizados para sempre. Ele e a família, a partir dali, iam sofrer todo tipo de abusos. Que condenação terrível! Mas nesse momento, ele começa então a suplicar ao seu Senhor, dizendo: me perdoa, dê mais uma chance que eu vou pagar. E o rei se compadeceu e perdoou o homem, disse: você está perdoado, então pode ir, você está perdoado. Mas só que quando ele saiu na rua, ele viu lá um amigo que devia para ele, lá uma mixaria, não é? Ele viu ali um amigo que devia para ele uma mixaria, e aí nesse momento ele pegou o homem a Bíblia diz que pegou, agarrando o homem pelo pescoço. Ele chegou a usar de violência. A Bíblia chega a dizer aqui que ele pegou o homem pelo pescoço e disse: olha, você tem que me pagar. Ou você me paga agora, ou eu vou mandar prender você. E o homem disse: olha, tenha paciência que eu vou pagar. Só que ele não quis nem saber. Ele simplesmente mandou o homem para a cadeia. E quando todos ficaram sabendo disso, as pessoas ficaram indignadas. As pessoas ficaram revoltadas com aquilo e disseram: mas como? Esse homem aí devia muita coisa e foi perdoado. E agora ele não quer perdoar o seu amigo, que devia para ele essa mixaria. Foram lá e contaram para o rei. E o que o rei fez? Mandou castigá-lo. E Jesus terminou a parábola dizendo: assim também vosso Pai Celestial fará, se de coração, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. O homem mau da parábola aqui é cada um de nós. Nós somos muito devedores a Deus. Não tem ninguém bonzinho. Todos nós somos devedores a Deus. Todos nós pecamos, todos nós somos miseráveis e pecadores. E Deus, assim como Deus nos perdoou, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, Ele morreu para salvar você e a mim dos nossos pecados. Ele nos perdoou, Ele nos pagou o preço dos nossos pecados. E agora, Ele espera que assim como Ele te perdoou, Ele espera que você também perdoe o seu amigo.
Perdoe a sua amiga. Você aí que está me acompanhando, que não quer falar com o seu esposo, que não quer falar com a sua esposa. Você aí que está me acompanhando, que quem sabe está aí revoltada com a sua filha, com o seu filho, que não quer perdoá-lo, que não quer aceitá-lo. Quem sabe o seu filho está aí no mundo das drogas e você expulsou ele de casa, não quer mais receber o seu filho. Quem sabe o seu filho realmente não vale nada, mas Jesus está mandando você perdoar. Quem sabe eu estou falando para alguém aí que o amigo, quem sabe lá do trabalho, está lá perseguindo você e você odeia essa pessoa. Você detesta essa pessoa. Você não consegue nem olhar para essa pessoa. Saiba você que Deus está mandando você perdoar. E Deus está dizendo que se você não perdoar do íntimo, vai acontecer com você da mesma maneira que o homem aqui da parábola. Porque se Deus perdoou você, Ele espera que você seja generoso também e perdoe o seu próximo. Agora eu pergunto, você que está me acompanhando aqui, é fácil perdoar? É fácil perdoar? Tem um ditado que diz que quem bate esquece. Mas quem apanha nunca esquece. É possível que você realmente não consiga esquecer. Deus aqui não está mandando você esquecer, não. Quem sabe você nunca seja capaz de esquecer realmente. Ficam as cicatrizes, não é? Quando você sofre um corte, passa por um acidente, as cicatrizes ficam. Eu tenho uma cicatriz no meu braço aqui que vai daqui a aqui assim. Deve ter uns 3 palmos a cicatriz. A cicatriz vai ficar a vida toda. Eu tenho uma cicatriz no tórax aqui que dá 1 palmo. Está aqui. Não vai sair mais. Tem uma cicatriz nesse outro braço aqui que vai daqui a aqui. Devido a um acidente de trânsito. As cicatrizes ficam. E cada vez que eu olho para as cicatrizes, eu lembro do acidente. As cicatrizes podem ficar, mas nós temos que ser capazes de perdoar. Deus não está pedindo para você esquecer das cicatrizes. Ele está dizendo para você simplesmente perdoar. Assim como Ele perdoou você. Você não era tão bonzinho assim, mas mesmo assim Deus te perdoou. E agora Ele espera que você também perdoe. Você acha difícil? Eu também acho difícil. Para nós é muito difícil perdoar. Sabe por que para nós é difícil perdoar? Porque nós temos um coração duro. Nós não temos um coração tão generoso quanto o coração de Jesus. Mas sabe qual é a melhor notícia? A melhor notícia é que Deus tem o poder para transformar o nosso coração duro. Deus tem poder para transformar o nosso coração duro, para que nós sejamos tão generosos quanto Ele. Você já fez a oração do Pai Nosso? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a perdoar. Ele disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus.
E num trecho dessa oração, ele diz: perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós deveríamos rezar ou orar, nós deveríamos fazer essa oração todo dia. Todo dia nós deveríamos repetir essa oração, para que nós nunca nos esqueçamos que nós temos o dever de perdoar o próximo. Na oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: perdoa-nos assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, nessa oração, nós estamos desejando que Deus nos perdoe na mesma medida. Isso significa que se você for pouco generoso, Deus também será pouco generoso para com você. Pelo menos nessa oração você está desejando isso. Ou está orando pedindo desta maneira, para que Deus seja tão generoso quanto você é. Então seja generoso, perdoe. Agora, se você não é capaz de perdoar, peça ao Senhor que mude o seu coração. Talvez aquele que lhe ofendeu magoou você demais. Talvez a ofensa que você sofreu seja muito grave. Mas mesmo assim, perdoe. Peça ao Senhor que mude o seu coração. Eu quero nesta noite pedir ao Senhor que transforme o meu coração, que me torne mais generoso para perdoar o meu próximo. Você aí que está nos acompanhando, você também quer pedir que Deus torne o seu coração mais generoso? Você também quer pedir ao Senhor que mude o seu coração para que você seja capaz de perdoar? Quantos querem? Quantos querem nessa noite um coração generoso, capaz de perdoar? Então fique em pé, vamos falar com Deus. Você em casa que nos acompanha, você também aí, peça ao Senhor que mude o seu coração, que dê a você um coração generoso, capaz de perdoar. Vamos orar. Senhor, muitas vezes nós não queremos perdoar. Muitas vezes, Senhor, nós não queremos que o outro, Senhor, seja aceito, seja perdoado. Muitas vezes, Senhor, nós não somos generosos como o Senhor gostaria que nós fôssemos. Mas nesta noite, após termos lido Tua palavra, nós rogamos ao Senhor que transformes o nosso coração, para que nós tenhamos um coração mais semelhante ao Teu, mais generoso, mais amável, mais perdoador, mais disposto a aceitar o outro, mais capaz, Senhor, de olvidar o passado. Senhor, ajuda-nos, porque nós não somos assim generosos como o Senhor gostaria. Que o Teu Santo Espírito nesta noite, se tem algum amigo que está nos acompanhando pela internet e que nesse momento o Senhor está ofendido com o irmão da igreja, que está ofendido com a igreja, que não quer perdoar, que nesse momento esse irmão, essa irmã, sinta no seu coração a necessidade de perdoar. Que essa mágoa, que esse ódio seja desfeito em nome de Jesus, e que a partir de hoje
nós perdoemos mais do que sejamos perdoados. Em nome